Um paciente chega ao hospital em busca de atendimento urgente, mas ao ver a médica que iria tratá-lo, ele toma uma decisão que surpreende a todos. Mal sabia ele que no dia seguinte a vida lhe daria uma lição inesquecível. Deixe nos comentários de onde você nos assiste. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Era uma manhã comum no Hospital Municipal Santa Clara. O pronto-socorro estava cheio e a equipe médica fazia o possível para atender a todos com rapidez. No meio da movimentação, entrou Eduardo, um homem de 45 anos, com expressão de dor e impaciência. Ele segurava o abdômen com uma mão, enquanto a outra mantinha o celular preso ao ouvido. Sim, eu sei que estou atrasado, mas estou no hospital agora, dizia ele, desligando a ligação logo em seguida. Eduardo foi recebido por uma enfermeira na recepção, que imediatamente o encaminhou para a triagem. Após medir a pressão e coletar algumas informações, foi informado de que precisaria ser atendido por um médico para investigar melhor a dor abdominal que relatava. Poucos minutos depois, a enfermeira Carolina o levou até uma sala de atendimento. Lá, ele encontrou a doutora Amanda, uma médica de 36 anos, conhecida por sua competência e serenidade. Usando um jaleco impecável e mantendo o semblante tranquilo, ela se apresentou com um leve sorriso. Bom dia, Sr. Eduardo. Sou a doutora Amanda. Como posso te ajudar hoje? Eduardo, que até então parecia focado na dor, olhou para ela de cima a baixo. Sua expressão endureceu imediatamente e ele balançou a cabeça em desaprovação. Não. Eu não quero ser atendido por você, disse ele com um tom seco e direto. Amanda manteve sua postura, mas a surpresa foi visível em seu rosto. Ela respirou fundo e respondeu calmamente. Algum problema específico, senhor? Eduardo cruzou os braços e respondeu agora mais irritado. Prefiro outro médico. Chame alguém mais qualificado. Carolina, que estava na sala, sentiu o peso daquelas palavras. Com o rosto corado de indignação, ela tentou intervir. Senhor Eduardo, a doutora Amanda é uma das melhores médicas do hospital. Tenho certeza de que você estará em boas mãos. Mas Eduardo não recuou. Ele apontou para a porta e disse com firmeza. Eu já disse o que quero. Não vou ser atendido por ela. Amanda, percebendo que insistir só pioraria a situação, ergueu a mão, sutilmente, pedindo silêncio. Ela olhou diretamente para Eduardo e respondeu com serenidade. Tudo bem. O importante é que você seja tratado e fique bem. Vou chamar outro colega para continuar o atendimento. Sem dizer mais nada, Amanda deixou a sala, mas não sem sentir o impacto da rejeição. No corredor, enquanto caminhava em direção à próxima emergência, murmurou para si mesma. Ainda hoje isso acontece. Dentro da sala, Eduardo permaneceu impassível, enquanto Carolina, visivelmente desconfortável, ligava para outro. Médico. Ele não parecia perceber ou se importar com o que suas palavras haviam causado. Enquanto Eduardo aguardava o próximo médico, o ambiente ao seu redor parecia carregado. Carolina, a enfermeira, tentava manter a compostura, mas não conseguia esconder o desconforto. Para ela, era inconcebível que alguém recusasse o atendimento de uma profissional tão dedicada como Amanda, apenas por preconceito. Poucos minutos depois, outro médico entrou na sala. Era o Dr. Fábio, um clínico geral com mais de 20 anos de experiência. Ele foi direto ao ponto. Boa tarde, Sr. Eduardo. Vamos ver o que está acontecendo. O atendimento foi rápido e profissional. O Dr. Fábio prescreveu um anti-inflamatório e deu algumas orientações básicas para o desconforto abdominal, explicando que Eduardo deveria retornar caso os sintomas piorassem. Eduardo ouviu tudo com atenção, mas sua expressão não demonstrava gratidão nem alívio. Ele parecia mais preocupado em sair dali o quanto antes. Enquanto caminhava em direção à saída do hospital, Eduardo passou pelo corredor onde Amanda estava atendendo outro paciente. Ele a viu de relance, mas evitou qualquer contato visual.
Amanda, no entanto, notou sua presença e, embora não demonstrasse, sentiu o peso daquele encontro. Assim que saiu do prédio, Eduardo pegou o celular e ligou para alguém. Resolvi. O médico disse que não é nada grave. Estou indo para o trabalho, disse, desligando em seguida. Ele entrou no carro, ajeitou o retrovisor e dirigiu para longe sem perceber que aquele pequeno incidente ficaria gravado na memória de muitos ali. Para ele, a situação estava resolvida, mas para Amanda, aquele era apenas mais um episódio de um preconceito que insistia em aparecer, mesmo nos lugares onde a vida e a saúde deveriam ser prioridade. Naquela noite, Eduardo foi para casa e seguiu sua rotina normalmente. Preparou o jantar para o filho, Lucas, e os dois assistiram TV juntos antes de dormir. Mas, enquanto ele tentava relaxar, um pensamento o incomodava. Havia algo no olhar de Amanda que ele não conseguia esquecer. Talvez fosse serenidade, ou talvez algo mais profundo. Ele não sabia dizer, mas por algum motivo, aquela médica ficava voltando à sua mente. Mal sabia Eduardo que o destino estava prestes a colocá-lo diante dela novamente. Desta vez, em uma situação que ele jamais esqueceria. O dia seguinte começou tranquilo na casa de Eduardo. Ele havia se levantado cedo, como de costume, para preparar o café da manhã, enquanto Lucas, seu filho de 8 anos, ainda dormia. Eduardo sempre foi um pai dedicado e, desde a morte da mãe de Lucas, fazia questão de cuidar de cada detalhe da rotina do menino. No entanto, por volta das 10 horas da manhã, algo inesperado aconteceu. Eduardo estava lavando a louça quando ouviu um grito vindo do quarto de Lucas. Ele largou tudo e correu imediatamente. "Papai, tá doendo!" gritou Lucas, segurando o peito com ambas as mãos e tentando respirar. Eduardo parou na porta, sem acreditar no que estava vendo. Lucas estava curvado na cama, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. "O que foi, filho? Fala comigo", perguntou Eduardo, tentando controlar o pânico. "Dói muito aqui no peito. Não consigo respirar direito", disse o menino, com a voz falhando. Eduardo não pensou 2 vezes. Pegou Lucas nos braços e correu para o carro. No caminho até o hospital, seu coração batia tão rápido quanto as palavras de oração que ele murmurava, algo que não fazia há anos. "Vai ficar tudo bem. Aguenta firme, meu filho. Papai tá aqui. Vai ficar tudo bem", dizia enquanto tentava se manter calmo, para não perder o controle do volante. O trajeto, que normalmente levaria 20 minutos, foi feito em menos da metade do tempo. Ao chegar ao hospital, Eduardo saiu do carro com Lucas nos braços e entrou correndo pelo pronto-socorro. "Meu filho, ele não tá bem! Alguém, por favor, ajuda!" gritou com a voz carregada de desespero. A recepcionista, que reconheceu Eduardo do dia anterior, imediatamente acionou a equipe médica. Em questão de segundos, Carolina apareceu com uma maca e chamou reforços. Eduardo colocou Lucas cuidadosamente sobre a maca, mas não conseguia soltar a mão do menino. "Por favor, salva ele. É a única coisa que eu tenho", disse com lágrimas já começando a escorrer pelo rosto. Carolina tentou acalmá-lo. "Eduardo, fique aqui. Vamos fazer tudo o que for possível para cuidar do Lucas." Enquanto Lucas era levado para a sala de emergência, Eduardo ficou na recepção, andando de um lado para o outro, com as mãos na cabeça. Cada minuto parecia uma eternidade. O medo de perder o filho era avassalador e ele se sentia impotente. De repente, ele ouviu passos rápidos no corredor e viu a médica entrando na sala de emergência, onde Lucas estava sendo atendido. Seu coração congelou. Era a doutora Amanda. Eduardo permaneceu estático no corredor, observando a porta da sala de emergência se fechar atrás da doutora Amanda. Ele sentiu um nó no estômago e as pernas fraquejarem. Era ela, a mesma médica que ele havia rejeitado no dia anterior. O peso da situação parecia dobrar sobre seus ombros. Ele estava nas mãos da pessoa
que ele havia tratado com tanto desrespeito. Dentro da sala, Amanda assumiu o comando com a calma e a eficiência que eram sua marca registrada. Lucas, pálido e ainda com dificuldade para respirar, estava monitorado pelos aparelhos. A enfermeira Carolina, que também havia reconhecido Eduardo, olhou para Amanda com uma mistura de preocupação e curiosidade. Vamos estabilizá-lo imediatamente. Oxigênio e acesso venoso, ordenou Amanda, enquanto verificava os sinais vitais do menino. O pulso de Lucas estava fraco e Amanda sabia que precisava agir rápido. Ela se abaixou ao lado dele, colocando a mão no pequeno ombro do garoto. Lucas, eu sou a doutora Amanda. Você está em boas mãos e vamos fazer você se sentir melhor rapidinho, tá bom? Disse ela com um tom doce, mas firme. Lucas tentou assentir, mas estava fraco demais. Amanda não perdeu tempo e começou a administrar os medicamentos enquanto a equipe ajustava o oxigênio. Dentro de minutos, os aparelhos indicavam uma melhora nos níveis de oxigenação, mas ela sabia que ainda precisava investigar a causa do problema. Preparem-no para exames de imagem. Quero descartar qualquer complicação cardíaca ou pulmonar, disse ela enquanto terminava de revisar o prontuário. Do lado de fora, Eduardo ouvia os passos apressados e as vozes abafadas vindas da sala. Ele andava de um lado para o outro, com as mãos trêmulas e o rosto molhado de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia completamente impotente. Depois de algum tempo, a porta da sala de emergência se abriu e Amanda saiu para falar com Eduardo. Sua expressão era calma, mas focada. Ao vê-la, Eduardo ficou sem reação. Ele tentou desviar o olhar, mas ela se aproximou diretamente dele, sem hesitar. Eduardo, seu filho está estabilizado, mas precisamos fazer mais exames para entender o que causou esse episódio. Quero que fique calmo. Ele está em boas mãos e faremos tudo o que pudermos por ele, disse Amanda, olhando diretamente nos olhos dele. As palavras dela, ditas com uma mistura de profissionalismo e empatia, atingiram Eduardo como uma avalanche. Ele tentou dizer algo, mas sua voz falhou. Tudo o que conseguiu fazer foi balançar a cabeça em agradecimento enquanto Amanda retornava à sala para continuar cuidando de Lucas. Eduardo encostou-se à parede, as lágrimas fluindo livremente. Ele sentiu o peso da vergonha e do arrependimento pela forma como havia tratado Amanda no dia anterior. Sua mente estava tomada por um único pensamento. Como eu pude agir daquela forma com alguém tão humana e dedicada? As horas seguintes foram as mais longas da vida de Eduardo. Ele permaneceu no corredor, olhando para a porta da sala onde seu filho estava sendo examinado. Cada vez que um enfermeiro ou médico passava, ele tentava decifrar suas expressões, mas ninguém trazia respostas. Sua mente girava e os pensamentos o atormentavam. Na sala de exames, Amanda acompanhava de perto cada detalhe. Lucas estava mais estável, mas os exames indicavam sinais de uma infecção pulmonar grave, algo que poderia ter consequências sérias se não fosse tratado rapidamente. Amanda, com sua experiência, já sabia o que precisava ser feito. Carolina, prepare os antibióticos e entre em contato com a pediatria. Quero monitoramento contínuo nas próximas 24 horas, ordenou ela enquanto verificava os sinais de Lucas. Quando tudo estava sob controle, Amanda saiu da sala e encontrou Eduardo sentado em uma das cadeiras do corredor, com o rosto enterrado nas mãos. Ao perceber sua presença, ele se levantou imediatamente, nervoso e apreensivo. Doutora Amanda, como ele está? Ele vai ficar bem? Perguntou, a voz quase falhando de tanto medo. Amanda respirou fundo antes de responder. Lucas está estável agora, mas encontramos sinais de uma infecção pulmonar grave. Iniciamos o tratamento e ele já está respondendo bem. Ainda assim, vamos precisar monitorá-lo de perto por pelo menos 24 horas. Eduardo assentiu rapidamente, mas seus olhos estavam fixos no chão.
Ele queria dizer algo, mas as palavras pareciam não sair. Depois de um momento de silêncio constrangedor, ele finalmente conseguiu. Eu não sei como agradecer. Amanda manteve o tom profissional, mas havia uma leve suavidade em sua voz. Não precisa me agradecer, Eduardo. Estou aqui para isso. Meu trabalho é cuidar de todos os meus pacientes, não importa as circunstâncias. Aquelas palavras atingiram Eduardo como uma faca. Ele sentiu o peso do que havia feito no dia anterior. Por mais que Amanda tivesse dito aquilo com serenidade, ele sabia que havia sido injusto e desrespeitoso com ela. De repente, sua voz ficou mais fraca e ele perguntou, quase hesitante: "E sobre... Ele vai sentir muita dor?" Amanda percebeu a mudança no tom dele. Havia um homem diferente diante dela, mais vulnerável, mais humano. Ela respondeu com sinceridade: "Ele vai melhorar, mas será um processo. Vamos fazer o possível para garantir que ele sinta o mínimo de desconforto." Eduardo balançou a cabeça e, pela primeira vez, levantou os olhos para encará-la diretamente. "Obrigado, de verdade, por tudo." Amanda apenas assentiu antes de retornar para dentro da sala. Eduardo ficou ali, olhando a porta fechar, sentindo a mistura de alívio por Lucas estar em boas mãos e a vergonha esmagadora de saber que essas mãos eram as que ele rejeitou no dia anterior. Eduardo não conseguiu sair do hospital. Mesmo sabendo que Lucas estava em boas mãos, ele permaneceu sentado no corredor, de cabeça baixa, encarando o chão como se buscasse respostas para as perguntas que ecoavam em sua mente. Como eu pude ser tão cego? Como julguei alguém que agora está salvando a vida do meu filho? Pensava ele, enquanto imagens do dia anterior passavam como um filme em sua cabeça. As horas se arrastavam e o silêncio do corredor parecia esmagador. Ele olhava para as paredes brancas, mas só conseguia ver o olhar calmo e profissional de Amanda. Um olhar que ele havia recusado no passado, mas que agora simbolizava esperança. Por volta da noite, Carolina, a enfermeira que o havia atendido antes, saiu para informá-lo sobre Lucas. Ele está reagindo bem ao tratamento. A doutora Amanda pediu para mantê-lo sob observação, mas já podemos considerar uma boa evolução. Eduardo assentiu, mas não conseguiu conter as lágrimas. Obrigado, Carolina. Desculpa, Ele hesitou, mas Carolina percebeu onde ele queria chegar. Eduardo, o importante agora é o Lucas. Todo o resto pode ser resolvido depois, mas eu sugiro que você fale diretamente com quem precisa ouvir isso. O tom dela era gentil, mas firme, e Eduardo sabia exatamente o que ela queria dizer. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando a porta da sala onde Lucas estava sendo cuidado. O orgulho e a vergonha travavam uma batalha dentro dele. Afinal, ele nunca tinha admitido erros tão graves antes. Pouco depois, a porta se abriu e Amanda saiu, segurando uma prancheta e revisando anotações. Ela parecia exausta, mas mantinha a mesma postura profissional e tranquila. Eduardo deu um passo hesitante em sua direção. "Doutora Amanda, posso falar com você?" perguntou ele, a voz trêmula. Ela olhou para ele por um momento, avaliando sua expressão, e então respondeu calmamente: "Claro, Eduardo. O que você precisa?" Eduardo respirou fundo. Esse era o momento que ele temia e sabia que precisava enfrentar. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Ele parou, tentando encontrar as palavras certas, mas a vergonha parecia sufocá-lo. "Eu fui injusto. Não tinha motivo para agir daquela forma com você." Amanda o encarou por alguns segundos, o suficiente para que Eduardo se sentisse ainda mais vulnerável. Mas então ela respondeu, com a mesma serenidade que havia demonstrado o tempo todo: "Obrigada por dizer isso, Eduardo. Eu espero que essa situação sirva de reflexão para você." Eduardo abaixou a cabeça e assentiu. "Eu não sei como vou me perdoar por isso, mas
Sou grato por tudo que você está fazendo pelo meu filho. Ele é tudo o que eu tenho. Amanda suavizou o tom, mas manteve firmeza em suas palavras. Você não precisa se perdoar por mim, Eduardo. Precisa se perdoar por você mesmo e pelo exemplo que quer dar ao Lucas. Ele merece crescer aprendendo o valor de julgar as pessoas pelo caráter, não pela aparência. Aquelas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente, mas dessa vez era diferente. Era como se pela primeira vez ele estivesse disposto a mudar. As palavras de Amanda ecoavam na mente de Eduardo, enquanto ele caminhava até a sala onde Lucas estava internado. Ele se sentia exposto, como se todos os seus erros estivessem à mostra. Mas algo dentro dele começava a mudar. Pela primeira vez, ele entendia que não bastava sentir arrependimento. Era preciso agir de forma diferente. Ao entrar no quarto, Eduardo encontrou Lucas dormindo, com os aparelhos monitorando seus sinais vitais. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado da cama e segurou a pequena mão do filho. Ficou ali por um tempo, olhando para ele, pensando em todas as escolhas que o tinham levado até aquele momento. Se eu quero que ele seja uma pessoa melhor, isso precisa começar. E comigo, pensou Eduardo, apertando levemente a mão do menino. Mais tarde, ele foi até a recepção e pediu para falar com Amanda novamente. Quando ela apareceu, já era noite e o cansaço estava estampado em seu rosto. Mesmo assim, ela parou para ouvi-lo. Doutora Amanda, eu queria pedir licença para fazer algo que preciso fazer por mim e pelo meu filho, disse ele com uma humildade genuína em sua voz. Amanda, intrigada, cruzou os braços e respondeu, com paciência, claro, Eduardo. O que seria? Ele respirou fundo antes de continuar. Queria pedir autorização para falar com sua equipe. Os enfermeiros, os médicos, todos que estavam aqui ontem e presenciaram o que aconteceu. Eu preciso me desculpar com todos eles. Amanda ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas logo em seguida sorriu levemente. Isso não é algo comum, Eduardo. Mas se você sente que é necessário, vou reunir quem estiver disponível. Pouco depois, em uma pequena sala reservada, Amanda reuniu alguns membros da equipe que estavam presentes no dia anterior. Eduardo entrou na sala, claramente nervoso, mas determinado. Ele olhou para cada uma das pessoas ali presentes e começou. Eu queria pedir desculpas a todos, vocês. Ontem, quando recusei o atendimento da doutora Amanda, fui ignorante e preconceituoso. Não há outra forma de dizer isso. Eu julguei pelo que vi, e não pelo que realmente importa. O caráter e a competência de uma pessoa. Os olhos de Eduardo começaram a marejar enquanto ele continuava. Hoje, ao ver a doutora Amanda salvar a vida do meu filho, percebi o quão errado eu estava. Eu não só fui injusto com ela, mas desrespeitei todos vocês que trabalham aqui com tanto esforço para salvar vidas. Quero que saibam que eu me arrependo profundamente e prometo que isso nunca mais vai acontecer. A sala ficou em silêncio por um momento. Amanda, que observava tudo de perto, deu um passo à frente. Eduardo, não é fácil admitir os próprios erros, especialmente de forma tão pública. Eu espero que essa atitude seja um passo importante para você e principalmente para o exemplo que você quer dar ao Lucas. Um dos enfermeiros, que estava visivelmente emocionado, deu um passo à frente e estendeu a mão para Eduardo. Todos erram, senhor. O importante é aprender e mudar. Eduardo apertou a mão do enfermeiro, sentindo um alívio começar a se formar. Em seu peito, ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas aquele era o primeiro passo. Na manhã seguinte, Eduardo entrou no quarto de Lucas e encontrou o filho acordado, com o rosto mais corado e os olhos brilhando. Apesar de ainda estar ligado aos aparelhos, ele parecia muito melhor do que no dia anterior. Eduardo não conseguiu conter o sorriso e se aproximou, segurando a pequena mão do garoto. Como você está, campeão? Perguntou.
ele com a voz mais leve do que em dias. Melhor, papai. A médica disse que vou ficar bom logo, respondeu Lucas com a inocência que só uma criança poderia ter. Eduardo sentiu um aperto no peito ao ouvir a menção de Amanda. Ele olhou para o menino e pensou no impacto que aquele momento teria, não apenas para ele, mas para o futuro de seu filho. Lucas precisava crescer com valores que ele, até então, tinha negligenciado. Mais tarde, Amanda entrou no quarto para verificar Lucas. Ela trazia consigo o mesmo profissionalismo e serenidade de sempre, mas dessa vez, Eduardo a recebeu com algo a mais, um olhar de genuína gratidão. Doutora Amanda, posso te dizer uma coisa? Perguntou ele enquanto Amanda ajustava os aparelhos. Ela parou e virou-se para ele, curiosa. Claro, Eduardo. Ele respirou fundo, buscando as palavras. Eu sei que já pedi desculpas, mas quero dizer mais uma coisa. Ontem, quando você salvou a vida do meu filho, você não só me ensinou a importância de olhar além da aparência, você me mostrou o tipo de pessoa que eu quero ser. Quero que meu filho cresça vendo exemplos como o seu, alguém que trata todos com dignidade, mesmo quando não recebe isso de volta. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos, tocada pelas palavras de Eduardo. Por fim, ela respondeu com um leve sorriso. Eduardo, mudar não é fácil, mas o fato de você estar aqui dizendo isso já é um grande passo. E se você realmente quer dar esse exemplo ao Lucas, comece por ele. Ele aprende com você todos os dias. Eduardo assentiu, sentindo as lágrimas escorrerem de novo. Dessa vez, não eram lágrimas de vergonha ou desespero, mas de alívio e esperança. Na alta de Lucas, alguns dias depois, Eduardo se aproximou de Amanda uma última vez. Com Lucas ao seu lado, ele se agachou para ficar na altura do filho e disse: Lucas, você lembra da médica que cuidou de você? Essa é a doutora Amanda. Quero que você agradeça a ela por tudo. Lucas, com sua voz infantil e sincera, olhou para Amanda e disse: Obrigado, doutora. Meu pai disse que você é a melhor médica do mundo. Amanda sorriu, se abaixou para ficar na altura de Lucas e respondeu: Obrigada, Lucas. Mas sabe o que faz um mundo melhor? Pessoas que aprendem a cuidar umas das outras. E seu pai está aprendendo isso, assim como você vai aprender. Eduardo segurou a mão do filho, olhando para Amanda com um respeito que ele nunca imaginou que sentiria. Obrigado, doutora Amanda. Você salvou mais do que a vida do meu filho. Você salvou a minha humanidade. A história de Eduardo e Amanda nos ensina uma poderosa lição. O verdadeiro valor das pessoas está em suas ações, em seu caráter, e não na aparência ou nos preconceitos que a sociedade pode nos impor. E você, já passou por uma experiência que mudou a sua forma de enxergar o mundo? Deixe sua história nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que nos fazem refletir.